a todos com a paz do Senhor. Amém? Tem alguém triste aí? Tem não, né? Graças a Deus, todos nós estamos felizes. Amém. Todos nós estamos alegres. Por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus por isso. Estamos felizes, estamos alegres por estar aqui nesta tarde, por o Senhor nos conceder esta oportunidade, assim como o nosso amado irmão testemunhou aqui, que ele estar aqui por Deus. O que seria de nós se não fosse Deus? Não é verdade? O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, verso 5, a última parte do verso vai dizer que sem Jesus nada podemos fazer. E se estamos aqui é porque Jesus nos trouxe. Amém. É porque Jesus nos conduziu. E só estar aqui nessa tarde é aquele que Ele escolheu. Glória a É verdade? Eu aprendi uma frase com um irmão, um idoso. Ele falou que Deus chamou a muitos. E eu peguei isso para mim. Deus chamou a muitos, mas Jesus que fez as escolhas. Interessante, né? Deus chamou muitos, Deus chamou todos, mas Jesus fez as escolhas. E por que Jesus, ele escolheu, ele fez separações? Porque ele vê o que está no oculto do nosso coração. Amém. Glória a Deus. Ele vê o que está no nosso interior. Ele sabe o que acontece conosco, no nosso oculto. Por isso temos a certeza que Jesus Cristo ainda tem o melhor para nós aqui nesta tarde. Quantos vieram adorar a Jesus aqui? Glória. Amém. Todos nós estamos aqui para adorar. Todos nós estamos aqui simplesmente para adorar. Você sabe qual o significado desta palavra? O que é adorar? O que é adorar para você? O que é adorar para mim? Muitas das vezes nós temos esta palavra adorar e professamos ela de uma forma tão simples e muitas das vezes nós não executamos ela da forma que ela é. Adorar tem um significado muito lindo para nós e muito importante. É prostrar-se rendido ao Senhor. Eu vou fazer uma comparação, pode até escandalizar um pouco. Um assaltante, quando ele vai diante de uma vítima, ele vai e comete um assalto. Quem sabe ele coloca uma arma e diz é um assalto, ele rende a pessoa. Ou seja, a pessoa fica neutralizada, sem saber o que fazer. E entrega tudo que tem. Não é isso? E Jesus quer isso de nós. Ele quer que nós se renda a Ele e simplesmente se entregue a Ele. Glória a Deus. Essa é a essência da adoração. Adorar não é eu assentar, aleluia, glória a Deus. Tudo bem que está subindo, porque essa palavra aí não tem outro. É para Ele. Glória a Deus. Mas temos a certeza que mediante a minha e a sua adoração, Jesus Cristo pode fazer coisas grandes. Aleluia. Jesus Cristo pode fazer coisas firmes. Jesus Cristo pode fazer coisas ocultas. Jesus Cristo pode fazer coisas ainda que nós não sabemos. Oh, glória seja dada ao nome do Glória Senhor. a Deus, Jesus Cristo está aqui nesta tarde. E outra coisa, Ele é o único interessado em nos ouvir, nos atender e nos abençoar. Ele é o único interessado. Ele é o único que está interessado. Eu vinha com uma outra mensagem, uma mensagem muito forte, que fala sobre Apocalipse 19:11. Mas, chegando aqui, o Espírito Santo de Deus me começou a falar ao meu coração acerca desse texto que eu vou acabar de ler aqui, que eu vou ler agora. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 19. Fala de um texto muito conhecido. Mas é um texto que tem muito poder. É uma história, é uma mensagem que transforma a vida, que muda estágio da vida de qualquer pessoa, que muda o cativeiro, que transforma, que dá liberdade ao cativo, que dá louvor aos lábios de alguém que quer louvar, que dá vigor àquele que está abatido, que dá alegria àquele que está triste, que dá poder e autoridade àquele que quer executar uma obra para Deus. Glória a Deus. Por isso nós vamos ler aqui. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 19. Eu vou fazer questão de ler todo o texto que diz assim, ó. Zaqueu publicano. E tendo
Jesus entrado em Jericó, observe os detalhes aqui. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Quem era este? Zaqueu. E quem estava passando lá? Jesus. E era este um chefe dos publicanos, e ele era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia. Ele fazia o que, irmãos? Ele procurava. Observe os detalhes. Ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era este de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me conveio pousar em tua casa. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu retribuo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amado Deus, soberano e eterno Pai, o Senhor é aquele que vive, que reina e que tem poder nos céus, na terra, no ar e no mar, aonde quer que seja. O Senhor é Deus e tem poder em tuas mãos para fazer grandes coisas. Por isso te pedimos que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Que o Senhor, meu Pai, nesta tarde, o Senhor venha fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Que o Senhor, nesta tarde, o Senhor venha nos dar, meu Pai, o verdadeiro motivo, aleluia, de viver nesse mundo vil, pecador. Que nesta tarde o Senhor nos dê, meu Pai, a condição de ser exemplo, de ser diferente. Que o Senhor nesta tarde, meu Pai, o Senhor venha nos dar, aleluia, um avivamento espiritual em nossas vidas, para que nós sejamos avivados em dias de calamidade espiritual. Nós te pedimos nesta tarde, meu Senhor, que o Senhor, meu Pai, faça as coisas grandes, tanto dentro deste ambiente, que é casa do Senhor, tantos quanto está em volta, meu Senhor, e pessoas que passarem por estas ruas, que sejam todos envolvidos, impactados pelo poder da tua palavra, pelo poder do nome do Senhor. Nós te pedimos nesta tarde que o Senhor, meu Pai, venha alcançar vidas, que o Senhor venha alcançar corações, que o Senhor venha alcançar famílias, que o Senhor venha alcançar, meu Senhor, aleluia, o objetivo que temos a certeza que o Senhor tem em teu coração, e é salvar almas. Por isso, nesta tarde, nós oramos ao Senhor te pedindo que o Senhor venha ter conosco, que o Senhor venha falar conosco e que o Senhor fique conosco. Mas antes, porém, eu te peço, meu Senhor, que por mais uma vez o Senhor me esconda por trás da sua cruz, para que assim o Senhor apareça e que eu diminua. Jesus, o Senhor tem liberdade aqui nesta tarde para curar enfermidades. O Senhor tem aqui nesta tarde poder para nos renovar, para que nós venha falar em novas línguas, línguas repartidas, como também de fogo. Jesus, nesta tarde o Senhor tem poder, aleluias,
para Bandúria sai, para nos renovar de uma forma poderosa. Aleluia. Nesta tarde o Senhor tem poder em nosso meio. O Senhor tem liberdade, meu Senhor, para nos conceder dons espirituais. Nesta tarde o Senhor tem poder de fazer tudo quanto o Senhor tem para fazer nesta tarde. Jesus, traga à existência aquilo que nós precisamos que passe a existir, Senhor. Que haja a existência de salvação na vida da nossa família, na vida da nossa parentela, dentro do nosso lar, pessoas que estão em nossa volta, os nossos vizinhos, meu Senhor, que passa a ter a salvação, aleluias, para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, nós bem sabemos que assim como disse o teu servo Isaías, a tua palavra, meu Pai, tem poder para percorrer todos os quatro cantos desta terra e fazer tudo quanto lhe foi ordenado, tudo quanto lhe apraz, e voltar ao Senhor de forma que não volta vazia. Por isso, nesta tarde, eu tenho a certeza que a tua palavra tem um repouso, que a tua palavra tem um lugar reservado, preparado, aleluias, que a tua palavra já tem uma guarida para poder estar e viver. Por isso sabemos que o Senhor está em nosso meio e nós estamos alegres no Senhor. Amém? E graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos um texto igual a esse aqui, é um texto que muitas vezes nós lemos e não fazemos muito caso porque nós ouvimos direto. Não é verdade? Nós ouvimos esta mensagem praticamente todos os dias. Até sem ser numa pregação dentro da igreja, até mesmo sem ser em um ensinamento quando se trata de salvação, mas eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus, ele tem um objetivo em nossas vidas com esta mensagem. Porque, como disse o nosso amado pastor, ele estava falando aqui de uma mensagem também muito simples, mas uma mensagem que cria em nós um direito de viver, um direito de ser renovado, que é acerca da mulher, que já estava para perder os seus filhos, mas apresentou a ela um recurso. Quem era o recurso? O recurso era o profeta, a boca de Deus. E o profeta, o sacerdote Esdras, escreveu em 2 Crônicas, capítulo 20, e também no verso 20, na parte B do verso, se nós crermos nos profetas do Senhor, nós iremos prosperar. Observe que ela creu no profeta do Senhor e ela prosperou. E não é diferente nos nossos dias. Eu acredito muito no poder de uma palavra que sai da boca de um pastor. Eu acredito muito na palavra que sai da boca de um ministro quando ele está com a oportunidade de ministrar algo para as nossas vidas. Eu sempre tenho costume de dizer que quando nós estamos na rua, nós somos taxados simplesmente como pedestre. Se estivermos em cima de uma bicicleta, nós somos apenas os ciclistas. Se estamos em cima de uma motocicleta, somos um motoqueiro, somos um piloto de moto. Se estamos no veículo, somos um condutor de automóvel. Não é verdade? Mas ali dentro tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus, tem um jovem de Deus, tem uma criança escolhida por Deus. Se nós tivermos no nosso trabalho, nós somos um operário. Não é verdade? Mas tem uma diferença. Quando nós estamos aqui no altar do Senhor, nós somos o quê? Nós somos ministros. Nós somos representantes do Evangelho de Jesus Cristo. E o Senhor, nesta tarde, assim como Ele te deu poder e autoridade, Ele também tem nos dado e também tem te dado. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, um dia, Ele disse a Pedro, tu és Pedro, tu és pedra, tu és pedra cobiçada, tu és rochedo. Um dia você pode se quebrar. Alguém vai querer negociar você. Mas saiba que é sobre esta pedra, ele estava dizendo, é sobre esta pedra negociável, esta pedra desejável, essa pedra perseguida, que eu edificarei a minha igreja. Ele estava dizendo, sabe o quê? Embora que esta pedra vai se esmiuçar, mas a minha unção está dentro de ti. A minha igreja eu edifico em ti. Porque a irmã disse aqui que nós somos a igreja. Eu sou falho, eu sou injusto, eu sou pecador. Mas tem um detalhe, o Senhor edificou a igreja em mim. O Senhor edificou a igreja em nós.
Por isso nós temos o quê? A liberdade de sermos chamados igreja, aleluias, de receber o Espírito Santo de Deus, que ele disse: eis que eu vou para o Pai e enviarei quem? O outro. Quem era o outro? O Consolador. Que Consolador é esse? O Espírito Santo de Deus, aquele que nos convence do juízo, aquele que nos convence do pecado, aquele que nos convence da morte, e do juízo eterno. O Espírito Santo de Deus vai viver convosco até a consumação dos séculos. Mas saiba que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu também estarei. Sabe o que ele estava dizendo? Para mim estar convosco não precisa ter uma multidão, basta apenas 2 ou 3 estar reunidos, me honrando, me glorificando, me buscando, me adorando. Eu faço questão de estar junto, porque eu não vos deixarei órfãos. Assim diz o Senhor. E esse Jesus, nós bem sabemos que ele nasceu de uma família simples, de uma família humilde, de uma família que não era cobiçada pela sociedade da sua época. Nós bem sabemos que esse Jesus, ele nasce em uns dias a qual, naqueles dias, tinha um dos profetas, a qual o próprio Jesus, logo depois, ele pôde dizer que este era, do ventre de mulher, um maior dos profetas que já pôde aparecer na face da terra. Jesus aparece nos dias em que João Batista estava pregando no Jordão, da Judéia. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele nasce, ou seja, ele vem à existência no ventre da mulher 6 meses depois que este João. Nós sabemos que um belo dia, esta Maria e a Isabel, elas vão ter um encontro entre ambas, e a Bíblia diz que na proporção que as duas se encontraram, aquele menino que estava no ventre de Maria, a agraciada, e aquele menino que estava no ventre de Isabel, aquela que era estéril, os dois então se moveram dentro do ventre de ambos, e a Bíblia diz que houve-se o quê? Quem pode me ajudar? Uma testificação de Espírito. A Bíblia diz que naquele momento, aquele mesmo João já recebeu a virtude, embora sendo criança, ele transmite a unção para aquela mulher. Aí o próprio Deus estava dizendo: a partir desse momento, eu estou fazendo aliança, eu estou ligando o ministério de Jesus ao ministério de João. Nós bem sabemos que Jesus Cristo, ele vem, ele nasce, e a Bíblia diz que ele começa então, após 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e ele começa a apresentar virtudes que outros meninos da sua época não apresentavam. Por quê? Porque esse Jesus, ele começa a apresentar que ele era diferente. Esse Jesus, ele não fazia pirraça assim como eu um dia fiz para o meu pai, nem para a minha mãe. Esse Jesus, ele começou a ter virtudes de formas a qual ele não criava teima com seus pais, a qual ele não criava nem mesmo ira ao coração dos seus pais. Na boca desta criança não havia mentira. Na boca desta criança não havia engano. Oh, glória! E esse Jesus, ele começa a apresentar virtudes diferenciadas das outras crianças da sua época, da sua sociedade. Mas tem um detalhe: há muitos anos o diabo estava à procura de saber quem poderia ser aquele que Deus um dia disse que do ventre da mulher nasceria um, a qual esmagaria a sua cabeça, colocaria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E esse Satanás estava à procura de saber quem era esse descendente desta mulher. Mas Jesus Cristo nascendo, mostrando algumas virtudes que outras crianças não mostraram. Nós bem sabemos que a Bíblia revela apenas 3 vezes que Jesus aparece nas Escrituras Sagradas. Qual é a primeira vez? A qual ele nasce. Qual é a segunda vez? Foi quando ele foi visto entre os doutores, os magistrados, os principais da sinagoga, a qual ele vai abrir o rolo, o livro, a palavra do Senhor, e ali então ele vai ler justamente aquela palavra que está escrito: hoje se cumpre o dia então.
E ele senta-se sobre a tua cadeira, e ali nós bem sabemos que Jesus ele dá continuidade ao seu ministério. Ele some da revelação escrita e aparece com 30 anos. A Bíblia diz que Jesus ele aparece justamente aonde? Nas margens do Jordão, aonde estava o seu primo João. E o que mais me chama a atenção aqui, que este Jesus estava vivendo naquela sociedade, mas ninguém sabia que ele era o Filho de Deus. Ele tinha virtude diferente, mas ninguém sabia que ele era o Cristo. Aquele Jesus estava naquela sociedade, mas ninguém sabia que ele era o Salvador. Mas tem um detalhe, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, que não deixa o profeta enganado, ele disse a João, aquele a qual João visse então, o Espírito Santo de Deus sobre a sua cabeça em forma de pomba, esse sim seria o seu filho ungido, a qual ele tem prazer. Nós bem sabemos que quando Jesus ele chega para ser batizado por João Batista, só João teve a primeira visão. E por isso ele disse, eis aí está o Filho de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Todos olharam para Jesus, quem é? É o filho do seu José. Nós já conhecemos ele, mas ele estava apresentando, não era apenas o Yeshua, não era apenas o Jesus, ele estava apresentando quem? O Cristo. E a Bíblia diz que Jesus aguarda, eu estou adiantando aqui, irmão, por causa do tempo e é onde eu quero chegar. E Jesus aguarda o momento dele e ele vai ser imergido sobre as águas por João. Todo mundo sabe que João vai questionar dizendo que não era digno de batizar a Jesus. Mas Jesus disse, batiza-me João, porque é necessário que eu passe por esse crivo para que se cumpra a justiça da lei e as pregações dos profetas. A Bíblia diz que esse João Batista, ele vai ser batizado, ou seja, ele vai batizar Jesus e após Jesus então ser batizado, novamente então foi vista por João, e não só por João, por todos que estavam ali, o Espírito Santo de Deus sobre a cabeça de Jesus, de forma corpórea como de pomba. E todos puderam entender que aquele homem era diferente. Quem era ele? O Cristo. E a Bíblia diz que ali inicia-se então o ministério de Jesus. Começando o ministério de Jesus, Jesus começa a pregar uma palavra de poder. Jesus começa a pregar uma palavra com virtude. Jesus começa a pregar uma palavra com autoridade. Jesus começa a pregar de uma forma a qual homem nenhum tinha pregada antes. Por quê? Jesus Cristo trouxe boas novas, ou seja, Jesus trouxe novidade de vidas. Jesus começa a pregar o quê? A doutrina da remissão de pecado, porque homem nenhum, oh meu Deus do céu, nascido de mulher, teve poder de perdoar pecados, mas Jesus começa pregando sobre a remissão do pecado. Jesus ele permanece pregando a doutrina da salvação. Muitos até dizia sobre a salvação, muitos dizia até mesmo sobre o arrependimento e sobre a remissão de pecado, mas homem nenhum teve poder nem para salvar e nem para perdoar pecado. Mas Jesus, ele pregando e ensinando, a Bíblia diz que todos aqueles que ele pregava, aqueles a qual ele via que era necessário ele impetrar a remissão de pecado, ele dizia, vai e não peques mais. A Bíblia diz que aquelas pessoas que ele via também que era necessário impetrar a palavra da salvação, ele dizia, vai, aleluia, porque a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que esse Jesus, ele continua o seu ministério, pregando esta palavra com poder, pregando esta palavra com autoridade, com virtude, com muita unção. A Bíblia diz que os discípulos de João Batista agora viram que Jesus estava atraindo todos que estavam ouvindo a sua pregação, de forma que deixava João Batista e começaram a seguir Jesus. E eles foram até João Batista e disseram, meu Senhor, todos estão te abandonando.
Todos estão te deixando. E estão todos seguindo a esse a qual o Senhor batizou aqui no Jordão. João Batista vai dizer: deixa ele permanecer pregando, deixa ele permanecer exercendo o seu chamado, a sua vocação, o seu ministério. Aleluia. Porque necessário é que ele cresça e que eu diminua. A Bíblia diz que quando estava perto então da partida de João Batista vai mandar os seus contemporâneos discípulos para procurar saber se verdadeiramente ele poderia ser o Cristo. E Jesus, ouvindo os seus discípulos, o mesmo Jesus apanha o discípulo de João e diz: volte e diga a João, porque comigo foi diferente que ele, porque ele batizava apenas com água para a remissão de pecado, mas eu vos batizo também com água, com Espírito e com fogo. E saiba de uma coisa, diga para ele, porque aqui comigo é assim: eu dou vista aos cegos, eu dou audição ao surdo, eu levanto o paralítico, eu curo todas as enfermidades, eu repreendo os espíritos imundos, eu também ressuscito os mortos e eu tenho poder para dar vida. Diga a João que eu sou Cristo. E a Bíblia diz que Jesus começa então a trazer algumas intrigas por causa da sua pregação. Isso quer dizer o quê? Que Jesus atraía pessoas que tanto estavam perto e que também estavam longe. Se nós formos falar de muitas pessoas que foram ter com Jesus, eu posso dizer daquele centurião de Cafarnaum, a qual tinha o teu servo em casa, que já estava à beira da morte. Ele tinha um poder em suas mãos, a qual ele disse: eu tenho poder para ordenar o meu servo que vai e o que está lá que venha, mas eu não tenho poder em palavras para dar vida e nem dar saúde ao meu criado, Senhor, mas apenas com uma só palavra tua, eu tenho a certeza que o meu servo há de ser curado. Aí Jesus vai dizer: oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu nunca vi grande fé, pequena fé, fé semelhante a essa dentro de Israel. Vá, porque o teu criado está sarado. Glória Jesus, quando estava entre meio à multidão, nós podemos falar acerca de uma mulher que já tinha gastado tudo quanto tinha. E sabe o que mais me chama a atenção aqui, minha irmã missionária? Que é algo muito impressionante. É como se Jesus deixa nós gastar todas as nossas energias. É como se Jesus deixa gastar nós gastarmos tudo quanto temos. É como se ele deixa nós nos esvaziarmos de nós mesmos, para depois então entender que se nós formos a ele, ele tem uma condição, ele tem uma solução, ele tem uma providência, ele tem um refúgio, ele tem um socorro, ele tem o poder de suprir as nossas necessidades. A Bíblia diz que aquela mulher tinha gastado tudo quanto tinha. Mas quando ela propôs em seu coração de ir até aquele Yeshua que era diferente naquela sociedade, ela disse: se tão somente eu tocar as orlas da veste desse homem nazareno, certamente eu serei curada. Eu não vou tocar em nenhuma outra parte, porque eu posso contaminá-la, mas se eu tocar nas orlas das suas vestes, é senha, é segredo. Se nós formos olhar sobre o livro de Números e sobre o livro de Levítico, ela estava inserida nessa senha, a qual ela disse: eu irei tocar apenas nas orlas das suas vestes. Mas como eu irei fazer isso? Eu irei atravessar a multidão, eu irei chegar a ele e apanharei as orlas das suas vestes, apenas com um toque eu serei sarada. A Bíblia diz que aquela mulher, ela vaza a multidão, tocando sobre as orlas de Jesus. Jesus disse: quem me tocou? E disseram: não, Senhor, ninguém te tocou. Aquela mulher era taxada como ninguém, mas após ela tocar sobre as orlas de Jesus, Jesus disse: ela não é ninguém, porque alguém me tocou. Quem é essa mulher? E ela se apresenta dizendo: eis-me aqui. Jesus disse: saiba que a tua fé
te salvou. A Bíblia diz que Jesus, entre meio à multidão, havia um homem cego de nascença. A Bíblia diz que esse homem, ele colocou em seu consciente de ter com este Jesus. Aleluia. E ele propôs em seu coração: eu ficarei à beira do caminho. Porque ele está vindo de lá, ele vai entrar na cidade de Jericó, e eu ficarei no caminho. Não precisa eu ir em outro lugar, eu ficarei apenas no caminho, aguardando ele passar por aqui. Mas eu sei de uma coisa: quando eu clamar, eu tenho certeza que eu serei ouvido. Ei, o nosso segredo está onde? O nosso segredo está no clamor. O que é clamor para mim? O que é clamor para você? Tem momento em nossas vidas que nós não podemos deter a nossa voz e nem deter o nosso fôlego. Nós temos que clamar ao Senhor, embora que seja dar um grito em nome de Jesus para que nos socorra. Certamente Ele irá nos socorrer. A Bíblia diz que aquele cego, ele clamou: Jesus, ó filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus para a multidão para dar atenção a alguém que clamou pelo seu nome. Jesus olhando para aquele homem, e ele vai fazer uma simples pergunta. Você quer perguntar a alguém que está com fome se ele quer um prato de alimentação? Qual é a resposta que você pode ter? Jesus olhando para aquele homem, a Bíblia diz que ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele tem todo o poder, ele está em todo lugar e ele sabe de tudo, tanto antes de acontecer. Ele conhece a nossa eternidade futura, tanto também conhece a eternidade passada. Ele sabia muito bem da necessidade daquele homem, mas ele lhe fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? E a Bíblia diz que aquele homem olha, ou seja, aquele homem de frente de Jesus, sem ver a face de Jesus, ele vai dizer: eu quero ver, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus vai dizer uma palavra: vê, porque a tua fé te curou. E a Bíblia diz que a primeira visão que aquele cego teve foi a qual? Foi a qual? Qual foi a primeira visão de um cego que estava à beira do caminho? Que maravilha! E nós temos olhos físicos, e muitas vezes nós não desejamos o que aquele cego desejou. A Bíblia diz que Jesus vai dar visão a ele, e ele vai ver Jesus de forma que ele se alegrou, jubilou e glorificou o nome de Jesus. Jesus impressionava o povo com a sua pregação, a ponto de chegar um homem rico e perguntar para ele: mestre, o que faço para herdar esse reino a qual o Senhor está pregando, a qual o Senhor está ensinando? O que devo fazer para herdar a salvação que o Senhor está dizendo? Jesus disse assim para aquele rico: pega tudo quanto tem, venda e divida com os pobres, com os necessitados. Está escrito que naquele mesmo momento, aquele pobre, ou seja, aquele rico, ele se entristeceu, que ele mostrou em sua face que ele não iria abrir mão da sua riqueza. A Bíblia diz que Jesus, vendo isso na face daquele homem, Jesus já sabia que seria ponto negativo para ele. Jesus disse para ele: venda tudo quanto tem e divida com os pobres. E ele nega fazer. Ele nega fazer. Por que estamos falando esta palavra aqui? Porque nós vamos falar acerca de um homem que também era rico. A diferença entre o jovem rico, que se entristeceu quando falou que ele devia abrir mão da sua riqueza. Mas aqui nós acabamos de ler um texto a qual vai falar também de um homem influente,
de um homem rico, de um homem que tinha poder aquisitivo, de um homem que era chefe de publicanos. Esse homem era quem? Era um homem de baixa estatura. Era um homem que ele era quisto na sua sociedade. Era um homem até mesmo honrado na sua sociedade porque ele tinha dinheiro. E nós bem sabemos que nesse mundo físico é isso. Nós valemos o que temos. E a Bíblia diz que ele era chefe de publicanos. A Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus, porque ele ouvia dizer sobre este Jesus. Criou nele uma expectativa de saber quem era aquele homem que estava curando, que estava dando visão a cego, que estava dando audição a surdo, que estava levantando paralítico, que estava ressuscitando os mortos, que estava repreendendo os demônios. Homem esse que tinha escolhido 12 homens por apóstolo. Este Zaqueu, ele cria esta curiosidade de saber quem era este homem. E ele disse: eu irei ver quem é este homem, a qual eu ouço a notícia, a qual veio a sua fama até a mim. Mas como eu verei esse homem se a multidão é grande? Se a multidão não deixa eu me aproximar? Não era porque ele era rico que a multidão ia abrir portas para ele chegar até Jesus, porque tudo estava no mesmo afã, tudo estava no mesmo propósito de estar próximo, colado, oprimindo, apertando a Jesus. Ali tinha um grupo de remanescentes que estavam ali por necessidades, ali tinha um grupo de curiosos, ali tinha um grupo também de críticos, e ali também tinha o chamado fofoqueiros, que levava a notícia de Jesus para o sumo sacerdote do templo para apanhar Jesus em palavras. Mas este Zaqueu, ele propôs em seu coração dizendo: eu vou ver quem é este homem chamado Jesus. Aleluia. Mas como eu verei? Epa, na beira do caminho em Jericó tem uma árvore e uma figueira, mas aquela figueira é brava. Observe que aquele homem não mediu esforço, não mediu dificuldade, não se preocupou de colocar o seu corpo em risco, nem mesmo a sua vida. Mas a Bíblia diz que ele, na sua expectativa, subiu para ver Jesus. A Bíblia diz que ele fez o que, irmãos? Subiu para ver quem era Jesus. Mas o que mais me chama a atenção dentro desse texto, que dá a entender que quando ele estava subindo para cima dessa figueira, não tinha ninguém por perto que pudesse levar a notícia até Jesus que ele estava subindo na figueira. A Bíblia diz que ele, subindo a figueira, Jesus já estava dentro da cidade de Jericó, porque ele já tinha tido esse particular com esse rico, ele já tinha tido esse particular e deu a cura a esse cego. E a Bíblia diz que Jesus, dentro da cidade de Jericó, passando por um caminho justamente onde estava esse homem rico, de baixa estatura, chamado Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu de cima, Jesus vindo entre meio à multidão. Oh, glória! Oh, bendito seja o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que a multidão deixava Jesus aonde? No meio. Automaticamente podemos entender que havia um grupo de pessoas na frente, ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo e também sobre a sua retaguarda. A Bíblia diz que Jesus, ele vai se aproximando justamente daquela figueira brava. Mas não está escrito que alguém apontou Zaqueu a Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus já estava próximo àquela figueira, ele olhando para cima, quem ele contemplou? Não foi Zaqueu que chamou ele. Não foi que Zaqueu que falou: ei, Jesus, Yeshua, estou aqui te esperando.
Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É aquele que é onipotente, aquele que é onipresente, onisciente. Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece a mim e a você pela nossa própria identidade. Ele não perde o endereço, ele não perde o número nem o CEP. Aleluias! Da nossa casa, porque é Ele que nos conhece. De cima, por baixo, de longe, de perto, é Ele que